Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2021. E nessa aula, pessoal, nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil 2021, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo agora e vamos à leitura da questão de hoje, que diz assim: uma das topologias de rede mais utilizadas, tanto locais como metropolitanas, é a topologia em estrela. Nesse tipo de topologia, cada estação ou nó de trabalho é interligado a um nó central, também chamado de nó mestre. Várias redes em estrela operam em configurações nas quais o nó central tem tanto a função de gerenciar a comunicação como a de facilitar o processamento de dados. Em outras redes, o nó central tem como única função o gerenciamento das comunicações entre os demais nós. O nó central, cuja função é o chaveamento entre as estações que desejam comunicar-se, é denominado, letra A, concentrador ou hub, letra B, centralizador, letra C, comutador ou switch, letra D, ponte ou bridge e a letra E, primário. Pessoal, para responder essa questão, eu preciso que vocês saibam comigo, primeiro, o que é a ideia de topologia e o que é a ideia da topologia estrela, e depois citar ali exatamente o que a questão pede. Então, quando a gente fala sobre topologia de rede, é o layout organizacional da rede, principalmente o que a gente chama de topologia física, é onde a gente tem o desenho da rede, o layout dela. Numa topologia em estrela, é especificamente aquela que apresenta um ponto central de conexão, na qual diversos computadores se conectam a esse mesmo ponto central de conexão para que haja, então, a comunicação entre os computadores e dispositivos dessa rede. Então, repetindo, topologia estrela é aquela que apresenta um ponto central de conexão para os diversos computadores que vão se conectar nessa rede. Pois bem, agora eu quero conversar de dois termos que vão aparecer naquela questão, nas alternativas, que a gente precisa diferenciar. Um desses termos é hub. O hub, pessoal, que vocês estão vendo aí na imagem, um exemplo de um hub, é conhecido como um concentrador. Ele é utilizado para conectar dois ou mais computadores em uma rede. Só que o processo de distribuição de dados efetuado pelo hub, ele é chamado de difusão ou broadcast. Isso porque o hub, quando conecta vários computadores numa rede, ele recebe o sinal e, como ele não sabe diferenciar para quem os dados se destinam, ele manda esse sinal para todos os computadores e dispositivos que estão a ele conectados, como nessa imagem aqui. Imagina que eu resolvi conectar esses 6 computadores, formando uma rede e usando aqui como concentrador um hub, como ponto central de conexão, um hub. Olha o que acontece. Esse computador aqui de baixo deseja enviar, por exemplo, dados para esse computador aqui. Mas o hub, olha só como acontece. O hub, quando receber esse sinal, como ele não sabe para quem os dados se destinam, ele vai receber esse sinal e ele vai mandar para todos os dispositivos. E aí aquele dispositivo ao qual os dados se destinavam é que vai receber e tratar esses dados e os outros não vão tratar esses dados. Então basicamente assim, ó, esse computador enviou o sinal, o hub recebe e percebe que o hub, ele quando recebe o sinal, ele envia esse sinal para todos os computadores que estão ali a ele conectados, isso porque ele não sabe diferenciar. Portanto, o hub não consegue fazer o que a questão pediu, que é o chaveamento. Chaveamento seria, ora, eu recebo isso e isso é para esse computador, então eu mando só para esse computador. Eu recebo esse outro sinal, esse sinal aqui é só para aquele outro computador, eu mando só para aquele outro computador. Isso é fazer chaveamento. O hub não faz isso, porque o processo de distribuição de dados do hub é por difusão ou broadcast, que é a ideia de receber o sinal e mandar para todos os dispositivos a ele conectados. Agora, quando a gente pega um outro equipamento de rede, chamado switch, aí muda a história.
Porque o switch já é conhecido tecnicamente como um comutador de dados. Ele faz a comutação, isto é, o chaveamento dos dados. Ele é um comutador de dados que também é utilizado como um concentrador, claro, porque ele também pode conectar vários computadores, criando uma rede de computadores conectados a esse switch. Ele vai receber o sinal e vai enviar para o computador da rede conforme o endereço de destino. Observa a diferença do switch, como ele de fato faz o chaveamento. O switch recebe esse sinal e manda somente para aquele computador ao qual os dados se destinavam, ó. Percebe que ele está fazendo o que a gente chama de chaveamento. Agora ele recebe um outro sinal e manda somente para aquele outro computador que solicitou esse sinal. Agora ele recebe um outro sinal e manda somente para aquele outro computador que de fato solicitou esse sinal. Então percebe a ideia do switch como é diferente. O switch, ele é capaz de realizar o chaveamento dos dados, ele é capaz sim conectar vários computadores em uma rede com topologia estrela, realizando o chaveamento, realizando a comutação de dados, recebendo o sinal e não mandando para todo mundo, mandando de fato somente para aquele computador ou para aquele dispositivo ao qual realmente os dados se destinam. Então essa é a grande diferença que nós temos do hub para o switch, que eu acabei de demonstrar aqui. Então observa lá. Quando aqui no finalzinho da questão, a questão dizia, em outras redes o nó central tem como única função o gerenciamento das comunicações entre os demais nós. Ponto final. E aí vem o nó central, quer dizer, o dispositivo central, cuja função é o chaveamento, olha a palavra que eles usaram, o chaveamento entre as estações que desejam comunicar-se é denominado. Para fazer o chaveamento é a comutação de dados, é entregar o sinal somente para aquele computador ou dispositivo ao qual os dados se destinam. E quem faz isso, quem faz o chaveamento entre as estações é o comutador, que também pode ser chamado de switch. Lembra de switch ou comutador de dados, porque ele faz o processo de chaveamento, o processo de comutação de dados. Não era concentrador ou hub, porque embora o switch também funcione como concentrador, ele não é só um concentrador, ele é um comutador porque faz o chaveamento. Já o que é só concentrador por si só, que é o hub, esse não faz o chaveamento, porque o processo de distribuição dos dados do hub é por difusão, é por broadcast, envia para todos, né? Centralizador aqui ele botou só um termo para confundir, né? Não chega a ser um equipamento, porque tanto o hub quanto o switch fazem a função de ponto central de conexão, são centralizadores de conexão. Ponte ou bridge, na verdade, é para conectar duas ou mais redes. Desculpa, para conectar duas redes. E a ponte ou bridge funciona basicamente assim, ó. Ela recebe um sinal e encaminha esse sinal para a outra ponta. Por isso uma ponte para conectar duas redes locais entre si, duas redes que rodam os mesmos protocolos. Então não era também a resposta nesse caso, porque ele pediu chaveamento. Chaveamento quem faz é o switch. O primário também não, né? O termo primário aqui é simplesmente usado aqui de forma simplesmente solta aqui na questão. Então, de fato, aqui a comparação grande dessa questão era concentrador ou hub, que é por difusão ou broadcast, não faz o chaveamento, e comutador ou switch, que aí sim faz a comutação, que é o chaveamento, enviando o sinal somente para aquele computador ao qual os dados se destinam. Então, ficamos com a letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma resposta para essa questão. Certo, pessoal? Mais um assunto aí importante. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos.